um aspecto da pessoa que está deprimida, que atrapalha, que agrava a depressão e atrapalha a terapêutica, a cura, ela superar esse momento, são justamente assim, as ideias que ela própria vai tendo para tentar explicar ou dar conta da angústia ou do vazio que ela está sentindo ou da falta de energia. O Spinoza tem um termo que é super simples, que é preciso desenvolver dentro da filosofia do Spinoza, vai ganhar um sentido muito particular, é de ideias inadequadas. Essa adequação, cujo oposto é a inadequada, né, é a adequação consigo mesmo, sendo que esse si mesmo tem muito a ver, claro, com a própria ideia da potência, do que o Spinoza chama de conatos, como tem a ver também com o que o Winnicott chama de verdadeiro self. Esse si mesmo não é um si mesmo que normalmente a gente diz egóico, né? Quer dizer, não é um si mesmo fechado, isolado do mundo. É um si mesmo como uma expressão, uma dobra da potência da vida. Então, a ideia inadequada é justamente quando a gente não compreende o que está se passando com a gente, ou de uma maneira geral, e começa a buscar explicações que não explicam, que não correspondem à realidade, mas que, por serem explicações, por darem um sentido qualquer, apaziguam a angústia. Só que o problema da ideia inadequada é que ela não é adequada, ela não corresponde ao afeto que está sendo vivido, ao que está acontecendo, aos fatos. E aí a ideia inadequada acaba sendo uma maneira de varrer o problema para debaixo do tapete. Não preciso pensar nisso porque encontrei uma explicação aparentemente satisfatória. Só que como ela não explica, então aquele problema continua existindo, recalcado, como pano de fundo, ou reaparece. Então o problema desse tipo de explicação, de ideia, de desculpa, de mentira para si mesmo, de mas e se fosse isso, e se fosse aquilo, de uma explicação hipotética sem levar em conta a singularidade do que está acontecendo, é justamente não só de ocultar o problema, como ao ocultá-lo, fazer com que ele continue agindo, existindo e tendo um efeito real, sendo efetivo na vida, de modo geral, né, e na vida da pessoa. Exemplos de ideias inadequadas na depressão. Por exemplo, né, pode ser assim, eu me sentir culpado. A pessoa se sentir culpada por estar se sentindo deprimida. Isso é uma ideia inadequada, porque não é questão de culpa ou não culpa. É questão de reconhecer o que está acontecendo e tentar, ao compreender isso, a própria compreensão desfazer os nós que geraram aquele problema. Uma outra ideia inadequada, não deixa de ser uma ideia inadequada e que também é super comum, a pessoa tentar pensar racionalmente, assim, qual a solução, o que eu tenho que fazer? Mudar de emprego, mudar de casamento, mudar de cidade. Essa tentativa que a gente chama no senso comum de racional acaba sendo uma tentativa que mantém a dissociação com o próprio afeto, com o próprio sentir. O contrário disso, que seriam as ideias adequadas, é justamente assim, tentar entender, tentar compreender, deixar assentar e se observar. O que eu estou sentindo? Na pergunta assim, qual a origem do meu momento de depressão? A resposta para essa pergunta, aliás, ou para qualquer outra pergunta, nesse sentido dos próprios afetos vivenciados, ela nunca vai encontrar uma resposta externa. No vídeo do YouTube, no livro, na fala de sei lá quem, de tal especialista. Ela é uma pergunta que a própria pessoa não tem que buscar a resposta, ela tem que ouvir. Essa escuta, que é tão bom uma outra pessoa que escuta, é que quando a outra pessoa nos escuta, a gente ouve a nós mesmos. A gente consegue relaxar, se sentir em confiança e justamente isso, que são essas causas inconscientes, que a gente se defende delas e de alguma forma oculta, e aos pouquinhos aflorando. Isso pode ser também um exercício próprio. Eu tentar ouvir o que eu estou sentindo, o que me faz mal. E aí observar, tanto a pessoa que não está deprimida, observar na outra, em geral um profissional, mas mesmo que seja um amigo, e a própria pessoa observar também as reações afetivas. Se ao pensar alguma coisa, isso me faz mal, opa, eu tenho que levar a sério o que eu senti, isso me faz mal. Mencionar tal coisa me faz mal. Por quê? Ao mencionar alguma coisa, isso me faz bem, opa, por que está me fazendo bem? A mesma coisa, prestar atenção. Então esse prestar atenção em si é que é terapêutico
e que é o que, por exemplo, que o Spinoza chama do conhecimento racional. É o mesmo termo usado para o senso comum e para a tradição racionalista metafísica, mas é outra coisa que está se falando, é justamente compreender o que se vive, o que se sente, isto é, aceitar radicalmente a realidade. É essa aceitação radical da realidade que também está como pano de fundo da cura da depressão ou de outros problemas psíquicos.